Fala, meu filho, 5 meses se passaram, 2.500 quilômetros e hoje eu quero fazer para vocês aqui um review completo dessa máquina que eu estou usando. A Sippo Rindo, uma gravel bike japonesa, é a bike que eu tenho usado nesses últimos meses. Eu fiz 3 bikepackings completos, um de 5 dias e outros menores de overnight e também muitos e muitos rolês. Eu coloquei essa bike em todas as situações: asfalto, cascalho, trilhas, buraco, valeta, pedras, tudo que vocês podem imaginar a gente enfrentou aqui nesse ambiente onde a gente vive, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então eu quero falar para vocês hoje a minha sincera opinião sobre o que eu venho achando dessa bike, pontos positivos e pontos negativos. Um ponto muito importante a considerar é que a Sippo, uma marca japonesa, foi criada para desenvolver bicicletas, originalmente bikes de triatlon, voltadas para o race, para a performance. Em 2022 lança essa bike aqui, a Sippo Rindo, que também foi concebida dentro do DNA original da marca, voltada para um gravel race, ou seja, isso se destaca com as suas linhas geométricas do seu quadro, peso, estrutura do seu carbono, também os tubos aerodinâmicos. Isso faz com que essa bike tenha sido pensada nesse sentido, apesar de eu usar ela por uma proposta muito diferente, como vocês têm visto por aí. A Rindo tem seu quadro e garfo construídos em fibras de carbono Toray japonês, um dos melhores carbonos do mundo. Além do mais, seu quadro pesando pouco mais de 1 kg e garfo pesando apenas 450 gramas, faz o conjunto não só leve e aerodinâmico, mas também muito resistente para enfrentar as situações mais desafiadoras e mais trituradoras do gravel, meu filho. Esse quadro é vendido no Brasil pela distribuidora Labice, que também junto com a Spokes Bike Shop me auxiliaram na escolha de cada componente, na estruturação, na montagem e mais, na personalização desse conjunto de acordo com o meu uso, com a forma que eu mais exploro a gravel. Então nós conseguimos fazer um conjunto completo, com rodas, com relação de marchas, com pneus compatíveis com tudo aquilo que a gente ia utilizar. Guidão, cockpit, selim, tudo foi minimamente discutido e conversado com a equipe técnica da Spokes e da Labice. Eles me deram toda a orientação, toda a paciência do mundo e também com muita informação técnica para te auxiliar a escolher e a decidir por qual componente traria a melhor harmonia do conjunto da bike e, claro, adequando sempre ao melhor uso que você deseja para a sua bike. Então, saiu essa Sippo aí, que não tem nenhuma igual. Ela é customizada justamente para me atender. Entre em contato com eles, eles são super atenciosos e vão te dar toda a atenção possível e necessária para que você customize a sua bike. Esse frame kit é comercializado no Brasil vindo completo com quadro, garfo, mesa e canote de selim. Esse conjunto permite, juntamente com a mesa FSA, fazer o cabeamento interno completo, onde você não consegue perceber nenhuma passagem de cabos. O cockpit da bike vem equipado com mesa FSA, guidão de gravel Deda, marca italiana, modelo Gera de 25 graus de flare e com um rise muito interessante de 10 mm e também um back sweep de 10 mm. O canote é um canote FSA de carbono e o selim é um Selle San Marco modelo Ground. As rodas dessa bike são também da fabricante italiana Deda, o modelo Gera de alumínio, pesando apenas o par 1.650 gramas, com cubos também da marca Deda. Essa roda possui 23 milímetros de largura interna. As rodas estão montadas com pneus Gravel King SK Plus de 700 milímetros de aro e 50 milímetros de largura. Os freios são a disco hidráulico da marca belga Raider Ever.
A bike está montada com um grupo Shimano GRX de 11 velocidades, o RX 812, com coroa 34 dentes, um cassete de 11 51 dentes e com uma adaptação com a mudança do cage. Substituímos o cage original por um cage da Garbaro para que pudéssemos alcançar um cassete, um cog maior de 51 dentes. O pé de vela é da marca espanhola Rotor, modelo V-Guest, e ele está montado com uma coroa de 34 dentes oval, também da marca Rotor, e acoplado a esse pé de vela existe o Spider, que é um medidor de potência, pedais Shimano M520, e o suporte de garrafinha também da marca Deda. Eu quero dar então a minha opinião depois desses 2.500 quilômetros pedalados com essa bike, em diversas e várias situações, terrenos variados, e também falar os pontos que mais me chamaram a atenção e os pontos que menos me chamaram a atenção, que eu chamaria de pontos negativos ou pontos a melhorar numa evolução desse quadro. O primeiro ponto muito positivo que eu achei e que me chama a atenção muito rápido, logo no primeiro pedal, no primeiro momento que eu montei e fiz o primeiro deslocamento com essa bike, a agilidade. A bike é muito rápida, muito ágil, ela se desloca muito rápido, ela ganha velocidade muito rápido, e isso faz com que a gente tenha uma sensação de que a bike é muito esperta, muito arisca. Essa foi minha preocupação também quando eu então coloquei a bike pela primeira vez no cascalho. O pensamento natural que vem na cabeça do gravelheiro, do ciclista, é que a bike vai apresentar dificuldades para o controle em situações de piso menos estável, né? Ou seja, no cascalho grosso, no cascalho fino, em descidas, valetas. Mas para minha surpresa, eu pude perceber que a bike me entregou também em situações de instabilidade de terreno. Eu não me senti inseguro na bike. Corrige-se o posicionamento na bicicleta, pegada no drop. Isso fez com que eu conseguisse me adaptar e me ajustar rapidamente a um terreno mais acidentado, a buracos, valetas, e conseguir explorar o máximo que essa bike consegue entregar, sem ter nenhum problema de desequilíbrio, sem que a bike se tornasse perigosa em situações de descida. Então, eu moro em Minas Gerais e transito aqui entre Minas e estado do Rio de Janeiro, em regiões montanhosas nos dois locais. Então, ter uma bike segura para mim era muito importante. Um ponto que me chamou muita atenção nessa bicicleta foi as linhas do quadro. Apesar da geometria ser voltada para o race, mas ele possui linhas muito bonitas. As linhas são um pouco curvadas, há um certo slope no top tube, e isso faz com que a bike tenha um desenho muito bonito, um desenho aerodinâmico, uma construção geométrica muito agradável aos olhos. Ele tem uma caixa de direção, um ângulo de caixa de direção realmente um pouco fechado. Isso faz com que a bike seja mais arisca, seja mais rápida e também te projete um pouco mais para frente em relação a uma gravel mais orientada para o adventure bikepacking. Outro ponto que chama a atenção, a curta rabeta dessa bike, ou seja, o triângulo traseiro, o chainstay com 425 mm. Posiciona e desloca o seu peso bastante em cima da roda traseira, fazendo com que a bike se torne muito ágil, muito rápida. O entre-eixos dessa bike está em 1007 mm nesse tamanho de quadro. Eu escolhi um fit mais confortável, eu me sinto mais bem posicionado na bike, mais encaixado, principalmente porque ele tem um reach bem curto, esse quadro, e isso faz com que a gente se sinta muito encaixado. Essa é uma percepção que eu tenho muito clara para mim. Então, toda vez que eu monto na bike, toda vez que eu ando na bicicleta, eu me sinto encaixado. Todas as pessoas que já montaram e já andaram nessa bicicleta também têm a mesma percepção. Ciclista e equipamento. E isso faz com que a pedalada seja muito gostosa. Esse quadro gera um deslocamento, gera uma experiência sobre a bike muito agradável, muito gostosa. A questão do guidão faz toda a diferença. O guidão tem um rise e tem um back sweep, ou seja, ele tem na sua linha de construção, ele tem uma elevação, como vocês podem ver nas imagens, e ele tem esse back sweep. Isso faz com que a pegada do guidão seja muito confortável, principalmente para quem pega muito em cima, ou seja, para o deslocamento do dia a dia, em deslocamentos mais tranquilos, menos desafiadores, você vai pegar em cima.
E também 24 graus de flare, 25 graus de flare faz com que a pegada aberta gere bastante dirigibilidade. E eu optei por um guidão de largura 48 milímetros, justamente para ter maior pegada e melhor dirigibilidade do conjunto e também para ter um pouco mais de espaço livre no entre drop dessa bike, para facilitar a fixação de bolsas de bikepack. Outro ponto que chama muita atenção na construção desse quadro é a assimetria do triângulo traseiro. Chainstay do lado da corrente ali, ele é rebaixado em relação ao lado oposto. Eu tenho menor problemas de bateção de corrente, ou seja, a vibração natural da corrente em situações de cascalho, trepidação e buraco não permite a corrente bater no chainstay. Toda essa leveza, toda essa agilidade da bike está muito relacionada, eu acredito, ao conjunto de rodas que ela possui. Por uma roda de alumínio, ela é extremamente leve. Ela chega a ter o peso de uma roda de carbono. Então todo esse conjunto de rodas somado com esse quadro garfo mais aerodinâmico, a geometria do quadro faz com que a bike tenha essa agilidade, essa percepção de uma bike muito rápida e muito ágil. Bom, os pneus que estão montados nessa roda é um caso à parte. Eu escolhi os pneus Gravel King SK Plus 700 por 50 milímetros. Eu optei pelos 50 milímetros. Isso gera um pneu muito mais confortável, um volume de ar muito maior, melhora muito a minha experiência de conforto na bike e segurança em relação à pedra, cascalho. Qual que é o ponto negativo disso? No pneu traseiro passa muito próximo desse tubo de descida do triângulo traseiro. E isso faz com que gere um risco de danificação do quadro. Eu assumi essa responsabilidade, coloquei uma proteção dos dois lados e embaixo no triângulo traseiro, onde o pneu passa, e observo essa proteção que eu coloquei diariamente a cada pedal, mas a gente deveria seguir a recomendação, os 45 milímetros de largura máxima. Eu acredito que até uns 47 passaria ali tranquilamente. Então, por minha conta e risco, não é a minha recomendação para vocês, apesar de eu estar deslumbrado, gostando demais e não gostaria nunca mais de voltar a usar um pneu mais fino. É aquela velha história, ninguém se arrepende de usar um pneu mais largo na sua gravel. Bom, o já consagrado grupo Shimano GRX se destaca pela sua ergonomia e pela sua troca de marchas muito suave. Todo o conjunto de relação de marchas, Shimano GRX, faz com que eu tenha um sistema muito favorável ao meu uso. Os freios, apesar de ser uma marca belga não muito conhecida, chamada Rider Ever, esse freio me entregou uma frenagem com uma modulação fenomenal. Para quem me conhece mais de perto e acompanha um pouco mais meus vídeos, sabe que eu gosto de me aventurar um pouco mais as descidas, soltar um pouco mais os freios em situações de rapidez, de troca de posição, de troca de direção, passa de uma valeta, desvia de um obstáculo, freia numa curva. Então, a necessidade de um freio, e esse freio me atendeu super bem. O Cilin Selle San Marco, uma marca italiana também, que eu nunca tinha usado esse Cilin. Confesso que fiquei um pouco na dúvida, eu já usava um outro Cilin, já muito bem adaptado na minha outra bike, e quase que eu peguei o outro Cilin e coloquei nessa bike. Mas eu me permiti testar esse Cilin para ver e sentir se eu ia conseguir me adaptar. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque o Selle San Marco, o modelo Ground, de 155 milímetros de largura, encaixou perfeitamente. Eu me adaptei muito bem, o assento não machucou, não tive assaduras, fiz bikepack de 4 dias lá no La Bocainita, andando ali pedalando 10, 12 horas por dia, sem nenhum problema de assaduras. Bom, e quais são os pontos negativos, os pontos de melhoria que eu colocaria, que eu sugeriria para a Cipo, para que eles pudessem pensar num próximo quadro, num próximo desenvolvimento. Não existe bike perfeita, não existe bike com só qualidades, e é por isso que a gente está aqui para dizer tudo que a gente gostou e chamou muito a nossa atenção, mas também de pontos que eu acho que poderia melhorar. O que eu melhoraria nessa bike? Abriria um pouco mais o ângulo da caixa de direção, ou seja, tentaria colocar um ângulo pelo menos 1 grau
mais relaxado, 1 grau menor, para que essa angulação fosse um pouco mais relaxada, fazendo com que a bike tivesse ainda mais estabilidade. Pensando principalmente naquelas pessoas que vão para o gravel e não tem tanta habilidade. Eu vim do mountain bike, felizmente, consegui desenvolver ao longo de muitos anos de mountain bike alguma habilidade sobre a bike, e isso facilita muito a pilotagem da gravel. Então, um ângulo um pouco mais relaxado na caixa de direção faria com que essa bike oferecesse mais segurança e mais estabilidade ainda mais. Outro ponto que eu melhoraria nessa bike, e eu acho que isso precisa ser próximo desenvolvimento e sim, é fundamental, é mais espaçamento para pneus. Apesar dela ter um bom espaço, 45, e eu acho que passa muito bem um 47, eu estou usando um 50, com um espaço de passagem de pneus muito apertado, eu colocaria já essa bike, ajustaria todo o projeto para que ela pudesse passar pelo menos pneu 50 com recomendação de fábrica. Essa é uma tendência que não vai parar no gravel, apesar das gravel, mesmo desenvolvimentos de bikes de gravel orientadas para o race, tem um espaçamento de pneu que permite usar pneus largos e pneus mais estreitos. Então, uma gravel hoje precisa ter um espaço de pneu, eu acredito que no mínimo é recomendado para 47, 50 milímetros. Meu filho, acho que eu falei tudo sobre essa bike. Se eu não falei, se faltou algum ponto, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Fiz um panorama geral, dei minha opinião sincera, pontos positivos, pontos negativos, como que foi a minha experiência ao longo desses 5 meses, 2.500 km pedalando com essa bike. Se você gostou e chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui, meu filho. Ajuda muito a gente aqui. Se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas que deixam like, que assistem nossos vídeos, não são inscritos. Então, por favor, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que a gente vai soltar por aqui. Só sobre o tema gravel, bikepack, cicloviagens, aventuras em bicicleta. Põe para estralar, meu filho. Ninguém quer ficar para trás, não. Gravel Stories. Uou!